Os principais motivos da Revolução Pernambucana começam quando o rei Dom João VI sai de Portugal e vem para o Brasil fugindo da Guerra Napoleônica. Com isso, houve implementação de vários impostos para que fosse conseguido bancar todo o luxo da corte portuguesa e também financiamentos militares. Houve uma crise econômica por conta do açúcar quando os holandeses foram expulsos do Brasil. Eles acabaram se tornando nossos concorrentes. Com isso, a gente conseguiu ter um respiro graças à plantação do algodão. Porém, a corte portuguesa começou a taxar novamente isso, impor mais impostos, o que fez com que uma crise econômica grave se estendesse por Pernambuco, e assim trazendo várias pessoas à miséria e à pobreza. Também não bastasse desses impostos, houve uma taxação para a iluminação pública do Rio de Janeiro, e com isso várias insatisfações populares eram comuns, visto que os interesses das elites locais e da corte portuguesa conflitavam. Ideias republicanas também andavam à solta em Pernambuco, visto que várias colônias na América acabavam se tornando repúblicas. Vale lembrar também que Pernambuco tinha um grande histórico de conflitos, como a insurreição pernambucana e também a Guerra dos Mascates. No caso de Pernambuco, que já tinha uma tradição libertária, uma tradição de lutas, uma tradição de contestação ao poder central, essa presença ficou mais opressora ainda. Problemas na política também eram comuns, visto que o rei Dom João VI colocou portugueses nos cargos de mais alto prestígio, cargos públicos, tirando essas vagas dos brasileiros. Vamos falar agora dos grupos que participaram da Revolução Pernambucana de 1817. Dentre o grupo de revolucionários da província de Pernambuco, que tomaram a cidade de Recife e lá instalaram um governo provisório, destacam-se as elites locais, tais como comerciantes, proprietários de terra, juízes, militares, artesãos e alguns padres. Esses grupos estavam insatisfeitos com o aumento de impostos devido à chegada da coroa portuguesa ao Brasil. Eu adoro ver as ruas apinhadas de gente, mas sofro vendo os escravos acorrentados carregando fardos de algodão na cabeça. Que miséria! Enquanto os homens, militares ou donos de engenho, padres ou comerciantes, se punham a rebelar contra os excessivos impostos da coroa, as mulheres de famílias abastadas viviam totalmente alheias ao que acontecia fora de suas quatro paredes. Dentre os revolucionários, destacam-se Domingos José Martins, José Barros Lima, o padre João Ribeiro, Cruz Cabugá, dentre muitos outros revolucionários. Assim também temos a coroa portuguesa participando desta revolução, que assim que soube da tentativa enviou o exército brasileiro para reprimi-la. Agora eu vou falar sobre algumas ações dos revolucionários na Revolução Pernambucana. Entre elas, os revolucionários criaram um governo provisório, onde implementaram bastante mudanças à capitania de Pernambuco. Entre elas, podemos citar a proclamação da República da Capitania de Pernambuco, o estabelecimento da liberdade de imprensa, algo que nunca havia acontecido durante o governo português, e também a liberdade religiosa, que também não havia acontecido no governo português. Porém, quando os holandeses governaram o Nordeste brasileiro, principalmente no governo Maurício Nassau, houve essa liberdade religiosa. Porém, quando eles foram expulsos, essa liberdade religiosa foi junto com eles. Lembrando um pouquinho, em 1808, Dom João VI, a família real portuguesa e toda a corte vieram para o Brasil fugindo das invasões napoleônicas e se estabeleceram no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. Porém, para manter a família real portuguesa e toda a corte, isso teve que criar novos impostos sobre as capitanias. Entre as afetadas, temos Pernambuco, que já estava sofrendo uma crise econômica. Porém, esses revolucionários, eles aboliram todos os impostos criados por Dom João VI. Também,
eles se aproveitaram de algumas ideias do iluminista Montesquieu, com o princípio dos 3 poderes, a divisão em executivo, legislativo e judiciário. Houve o aumento no soldo dos soldados, que tinha como principal objetivo manter o apoio dos mesmos à revolução e a manutenção do trabalho escravo. Ou seja, revolução pode parecer um movimento de caráter liberal, porém, todas essas medidas visavam beneficiar muito mais a elite do que criar uma sociedade justa e igualitária. Ou seja, houve a manutenção do trabalho escravo porque essa elite utilizava essa mão de obra para os seus serviços, seus negócios, sendo eles contrários à abolição da escravidão em Pernambuco, diretamente no Brasil. A lavoura, ela dependia totalmente desses escravos negros trazidos de África e que fazia com que esses senhores ganhassem mais o tempo inteiro às custas desses homens que pouco comiam, mas muito tinham que produzir. Logicamente, essa produção não podia viver sem escravos, uma vez que esses senhores não sabiam fazer aquele serviço, né, que o escravo fazia. As ideias iluministas que circulavam no Brasil naquela época foram de extrema importância para a criação da lei orgânica. Alguns autores como Condorcet, Voltaire e Rousseau eram bem conhecidos na capitania de Pernambuco. Desta maneira, nós podemos dizer que foi por inspiração que os revolucionários de 1817 constituíram sua própria linguagem e atuaram suas pretensões políticas através da criação de um projeto de Constituição para Pernambuco. Bom, esse projeto de Constituição se chamava Lei Orgânica e contava com 28 artigos. O seu objetivo primário era a estruturação orgânico-política de um governo provisório, consagrando assim experiências republicanas no Brasil antes mesmo de sua independência. Aqui no Recife entrava em vigor uma lei orgânica. Ela existiu para criar um novo Estado soberano, sem vínculos com Portugal, uma nova nação brasileira. Não era uma constituinte como se entende, era a lei orgânica. Uma lei que dizia quem é quem e o que deve fazer. É importante porque foi a primeira Constituição escrita em território brasileiro. Bom, esta lei também foi a responsável por a estruturação do poder, ou seja, dividiu o poder em tripartite, que seria o poder legislativo, judiciário e executivo. Bom, ela também tratou de temas como as liberdades individuais, como exemplo, a liberdade de imprensa, que apesar de ter deixado a imprensa mais livre para fazer suas publicações, ainda tinha imposto alguns limites e regras para o que deveria ser publicado. Também temos a liberdade religiosa, que foi tratada, que seria colocar a religião católica romana como se fosse a religião de Estado, e também a tolerância de religiões cristãs de outro nome. Apesar de seus ideais liberais, esta lei não conseguiu abolir a escravidão, pois precisava do apoio dos senhores de escravos, tanto quanto o apoio popular. Bem, a Revolução Pernambucana foi a última revolta antes da independência do Brasil. Ao contrário das outras revoltas, ela conseguiu conquistar o poder. E, para tanto, foram necessárias uma série de conquistas. Bem, a primeira de suas conquistas foi a implementação de um governo provisório através da lei orgânica. Bom, uma outra conquista foi a diminuição dos impostos, pois dessa maneira conseguiria o apoio popular para o governo provisório. Também houve o aumento do soldo para os soldados, que era uma espécie de pequena moeda francesa que servia para pagá-los. E a última e maior das conquistas foi a proclamação da República da Capitania de Pernambuco, encerrando assim o governo provisório e dando início à independência de Pernambuco.
Bom, qual foi o desfecho dessa tentativa de revolução? Como era esperado, os revolucionários não tinham nem armamentos nem preparação militar para enfrentar o exército brasileiro, bem como a frota naval brasileira que fora enviada para bloquear o porto de Recife. Assim, a revolução, que teve início em 6 de março de 1817, logo viu seu fim em 20 de maio do mesmo ano. A coroa portuguesa aplicou punições severas aos líderes da revolução, que foram fuzilados, martirizados e ficaram presos por vários anos, alguns até a sua morte. Domingos Martins estava lá em Porto de Galinha, eles estavam tranquilos, descansados, achando que o exército inimigo estava longe ainda. Só que eu já estava bem perto. Bom, a Lei Orgânica de 1817 já adiantava algumas garantias que teríamos na Constituição de 1988, como os direitos fundamentais, que seriam a liberdade, a igualdade, a legalidade e a propriedade. Bom, apesar da historiografia brasileira deixar a Lei Orgânica um pouco de lado, ela é de extrema importância para entendermos as mudanças históricas a que estamos submetidos e também a que estamos sendo submetidos nesse instante. Já foi embora, fez-se a revolução e a festa da Piton